E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Um bom dia. Vamos hoje falar de um tema bem relevante, que é razões. Esse tema aparece de forma muito vasta no Enem, nos vestibulares e na nossa vida, no nosso cotidiano. A gente tem que saber calcular razões entre grandezas. Então, primeiro eu vou falar sinônimos de razões. Razão você pode entender como uma divisão, você pode entender como um quociente, você pode entender como uma relação entre duas grandezas. Por exemplo, quando a gente fala sobre escala, escala é uma razão entre o desenho que você vê e o real que existe. Então, para cada centímetro no desenho, equivale a 250 mil centímetros na realidade. É um exemplo de razão. A gente vê também na geografia, por exemplo, a parte de densidade, que é uma razão entre o número de habitantes que tem dividido pela área daquela região. É uma razão importante. A gente tem também o PIB per capita, que é o produto interno bruto produzido no país dividido pelo número de habitantes que existe nesse país. Então tem muitas razões também que você pode encontrar na física, como a variação da velocidade, a variação do espaço pelo tempo que gera a velocidade. Temos também razões na química e em diversas disciplinas, em diversos momentos do nosso dia a dia. A gente vai calcular algumas razões junto. Então vamos lá, ó. Imagina que eu quero calcular essas razões de 40 minutos para 5 horas e 50 minutos. Primeira coisa que você tem que ter na sua memória, você tem que usar grandezas na mesma unidade. Então perceba que eu tenho minuto e tenho hora. Ou eu passo um minuto para hora, ou eu passo a hora para minuto. Então a razão é uma divisão. Então essa razão vai ser a divisão de 40 minutos. Agora eu vou pegar 5 horas e 50 minutos e passar para minuto. 5 horas, 1 hora é 60 minutos. Então 60, 120, 180, 240, 300 minutos tem 5 horas. Mais 50 minutos, 350 minutos. Então essa é a razão. A gente tem minuto em cima, a gente tem minuto embaixo. Agora a gente pode simplificar, né? Simplifica um zero em cima, um zero embaixo. Então essa nossa razão é 4 sobre 35 avos. Tudo bem? Mesma grandeza, mesma unidade de medida. Segundo, 80 kg para 1 tonelada. Olha bem, quilograma, tonelada. Tem que fazer as transformações. Então essa nossa razão vai ser 80 quilogramas. Agora, 1 tonelada, 1000 quilos, né, pessoal? Vamos lá, 1000 quilos. Pronto, mesma unidade. A gente vai simplificar um zero em cima com um zero embaixo. A gente vai ter 8 dividido por 100. Agora a gente pode dividir em cima e embaixo por 4, que é o máximo divisor comum deles. E a gente vai ter aqui 2 dividido por 25 avos. Tranquilinho? Esse é o item B. Trouxe mais 2 aqui para vocês, ó. C. Você tem 64 metros quadrados para 4 quilômetros quadrados. Então vamos lá, mesma unidade aqui, 64 metros quadrados dividido por 4 quilômetros quadrados. Agora vem devagar aqui. Quanto que vale 1 quilômetro em metros? Eu vou transformar quilômetro para metro, o maior para o menor. 1 quilômetro não é 1000 metros? Então substitui, ó. 64 dividido por 4 vezes 1000. Isso ao quadrado. Então 1 quilômetro é 1000 metros, agora você tem 1000 metros ao quadrado. Então é 1000 vezes 1000. Faz a conta devagar para você não errar. 64 dividido por 4 vezes. Aqui é 1000, aqui é 1000. 1000 vezes 1000. Então você tem 1000 milhões, 4 milhões. Aí você vai dividir 64 por 4 milhões.
Eu fiz um rascunho, vou pegar uma carona aqui. Isso daí equivale a 1 dividido por 62.500. Então, a gente tem que fazer essas transformações para encontrar a razão, certinho? Agora, de 2 metros cúbicos para 4 litros. Então, você tem 2 metros cúbicos e aqui a gente tem 4 litros. O que seria interessante você lembrar? Que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Estou fazendo uma conversão de metros cúbicos para litro. Então, 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então, 2 vezes 1.000 dividido por 4. Agora a gente simplifica. 2 vezes 1.000 é 2.000 dividido por 4. Divide em cima e divide embaixo por 2. 2.000 dividido por 2 é 1.000. 4 dividido por 2 é 2. Então, 1.000 dividido por 2, 500. Então, o nosso valor aqui é 500. Espero ter sido um pouco didático aqui com vocês, um pouquinho mais didático para vocês tentarem entender. E a gente continua. Um abraço. E aí, pessoal, tudo bem? Agora eu trouxe o tema de proporção para vocês. O que seria uma proporção? Uma proporção, pessoal, é uma igualdade de razões. Quando você faz uma relação, uma divisão e iguala a uma outra divisão ou a outra relação, você tem uma proporção. Então eu coloquei aqui para vocês, ó, proporção é uma igualdade de razões. Tem 3 propriedades interessantes que vale a pena a gente saber. Se você tem uma razão A sobre B e essa razão é igual a C sobre D, você tem uma proporção. Então a primeira propriedade nos diz o seguinte: eu posso somar A mais B e dividir pelo próprio B. Isso vai ser igual a C mais D dividido pelo próprio D. Então isso só acontece C e somente C, A está para B, assim como C está para D. E a volta também vale. Essa é uma propriedade bem interessante. Metralha, se eu quisesse colocar aqui embaixo, ó, o A, poderia manter A mais B? Poderia, só que aí aqui embaixo você teria que colocar o C e manteria C mais D. Tudo bem? Essa é outra opção, mas eu estou resumindo essas duas que eu falei agora na propriedade 1. Agora a propriedade 2 é que A mais C dividido por B mais D, isso acontece, C e somente C, A está para B, assim como C está para D. Pelos exercícios que a gente vai ver de vestibular e resolver exercícios sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais mais para frente, essa propriedade 2 é a mais relevante das 3 propriedades. Então, eu guardaria essa propriedade com muito carinho. Então, você escreve A mais C dividido por B mais D. C e somente C, A está para B, assim como C está para D. Pode vir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, você soma os numeradores e divide pela soma dos denominadores. A propriedade 3 é uma propriedade que diz que você pode multiplicar os numeradores e dividir pelo produto dos denominadores. Então, isso acontece, C e somente C, A está para B, assim como C está para D. Tá aí. Essas 3 propriedades são muito importantes. Eu vou fazer um exercício usando a propriedade 2, que é a que mais aparece. Então, pessoal, resolva o sistema. A gente vai resolver muitos exercícios que tem essa cara aqui, ó. X está para 2, assim como Y está para 3, assim como Z está para 4. E a soma de X mais Y mais Z é 126. Você vai perceber que mais para frente vai falar que as grandezas X, Y e Z são diretamente proporcionais a 2, 3 e 4. Diretamente divide. Aí você monta essa divisão aqui e isso aqui é igual a uma constante K. Tá? E aí ele fala que a soma dos 3 valores, X, Y e Z, é 126. Quem é X, Y e Z? Então a primeira coisa que você tem que lembrar, vou chamar essa aqui de equação 1, ó. Então na equação 1, o que vai acontecer? Você pode somar em cima, então x mais y mais z, isso aqui dividido por 2 mais 3 mais 4. Agora, quem que é x mais y mais z? Aí você usa a informação da equação 2. X mais y mais z é 126.
Então substitui 126 dividido por essa soma aqui. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. Se a gente fizer essa conta, turma, 126 por 9 é 14. Então, essa é a nossa constante de proporcionalidade. Então, a gente poderia igualar isso daqui, ó, a 14, sem problema nenhum. Então, você tem essa fração aqui igualada a 14. Então, a gente tem x sobre 2 igual a 14. Aqui você encontra o valor de x, que é 28. Olha aí. Outra coisa que você pode fazer, você igualar essa daqui de novo a 14, y sobre 3 é igual a 14. Por que você está fazendo isso, metralha? Porque se essas razões aqui são iguais a uma constante, essa constante é 14, você pega a primeira razão e iguala a 14. É como se você esquecesse esse núcleo aqui. Depois você pega essa razão e iguala a 14. É como se você esquecesse esse núcleo aqui. E por último, você pega a última razão e iguala a 14. Entendeu a ideia? Então vamos lá. Y é igual a 14 vezes 3. A gente chega em 42. E por último, 4 vezes 14. A gente vai chegar em 56. Esses são os valores de x, y e z. Entendeu, pessoal? Um abraço aí para vocês e bons estudos!